Aí, já que você falou, né, de que é uma ansiedade leve. E esse tremorzinho, esse medinho de fazer vestibular, de até dirigir numa estrada, uma coisa que eu, por exemplo, não gosto, fico espertinha. Fred anda correndo aí de carro, deve dar uma ansiedadezinha na hora que dá, né? A arrancada lá para os não sei quantos mil quilômetros por hora. Isso. É completamente diferente. É diferente. Na verdade, é a ansiedade natural, que a ansiedade, eu acho que tem que entender um pouco o conceito da ansiedade. A ansiedade é um mecanismo que o organismo tem, o ser humano tem, acho que desde que o mundo é mundo, para tentar antecipar o futuro de alguma forma para se proteger. Até bom que a gente tem. Para se cuidar, exatamente. Nesse sentido, é uma ansiedade natural, ela protege a gente de um evento que pode ser, de repente, um fator estressor que vai te prejudicar. Né? E a síndrome do pânico? E a síndrome do pânico seria uma ansiedade patológica, no sentido que é uma ansiedade intensa, onde a manifestação ela acaba sendo exacerbada e muito mais forte do que essa ansiedade natural, que é, como você falou, né? Eu estava escutando lá atrás, você comentando, alguém vai fazer um vestibular, que vai fazer uma prova, alguém que de repente vai fazer uma entrevista de emprego, tem aquela ansiedadezinha que é o frio na barriga, que é um certo desconforto que é até natural, de certa forma. Já o pânico seria uma coisa... E é químico? É um processo químico? É um processo que, na verdade, ele é químico, ele é psicológico e ele é comportamental. Na verdade, a pessoa tem essas... Ao mesmo tempo ou excludente? Ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, a gente tem uma manifestação física, por exemplo, de adrenalina, cortisol, substâncias que são físicas. Junto com isso, você tem pensamentos, né, que acompanham o quadro de ansiedade, que são pensamentos, por exemplo, de medo, a sensação de que a pessoa pode morrer, que vai enlouquecer, que vai ter um descontrole emocional, que não vai poder lidar com aquela situação. E isso é uma manifestação psicológica. Pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um. Mas, em geral, a gente vai estar falando um pouco disso, né? Existem fatores que levam algumas pessoas a terem uma maior vulnerabilidade. Agora, ok, então, já que a gente vai falar, a gente vai diferenciar isso. Agora, não é à toa também que aqui, ali, você viu que até eu observei com o Fred, ele falando o nome das pessoas. É evidente que a gente tem muita mulher assistindo sempre o programa, mas hoje ele demorou para falar o nome de um homem. Um homem só. Aqui a gente tem 3 mulheres, a gente vai ter um VT que tem a história de uma mulher também. Acontece mais em mulher? Acontece. Por quê? Acontece em 2 a 4 vezes maior incidência na mulher. Eu acho que tem algumas questões. Na minha experiência, pelo menos, eu percebo o seguinte: no consultório é comum as mulheres procurarem mais atendimento. Os homens, em geral, eles não demonstram, disso, né? não demonstram muito as questões, né? Por vergonha, por uma cultura até, acho que latino-americana, é comum no Brasil, né? Então, tanto o quadro ansioso quanto a depressão e outros quadros, as mulheres procuram mais. Acho que as mulheres conseguem lidar melhor com a emoção. Então, elas procuram atendimento nesse sentido, a estatística de diagnóstico aumenta, né? Porque elas vão procurar mais ajuda. Os homens, em geral, eles ficam rodando no que a gente chama do busca de médicos, né, de especialistas. Vai trocando, né? Que é o shopping, Dr. Shopping, né? Ele, por exemplo, tem uma crise que é comum, no coração, problema no coração, palpita muito, ataque cardíaco, ele vai procurar o cardiologista. Ele tem dor de estômago, ele vai procurar um gastroenterologista. E eles ficam rodando. Fala aqui nesse, por favor. Vai falando nesse, enquanto a gente arruma. Eles ficam rodando, na verdade, nas especialidades. E as mulheres, eu acho que elas conseguem lidar melhor com a emoção, expressar melhor o que sentem. E nesse sentido, elas têm um diagnóstico mais apurado e chegam mais ao consultório. Entendi. Que aumenta a estatística. Tem um monte de perguntas, eu imagino que vocês até que convivem com a doença também ainda tenham perguntas. Todo tipo de gente, uma mãe que teve junto com a filha, agora uma gravidinha e uma jovem garota aí que... Não tão jovem assim. Tá imprimindo. Tá imprimindo, que é o que é o mais importante nessa vida, é imprimir, minha filha. O negócio é o seguinte, a gente está apenas começando o nosso papo, como eu já te disse, é de muito aprendizado. Estamos aqui a seu dispor. Qualquer dúvida é com ele mesmo. O negócio é o seguinte, a gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso happy hour. Só te peço uma coisa, não vai perder, hein? Estamos de volta com o nosso happy hour. Vamos conhecer um pouco, através das histórias delas, é que a gente vai, né,